The story I'm about to tell you is one of the most extraordinary tales of our time. It's a story of change, a change which has affected all of us. Some say it's a change for the worse. Others find it a change that is very exciting. Very exciting. Mano, posso arrancar? Pode. Change that is very exciting. Some say it's a change for the worse. Change. It's a story of change. O Nomen, tanto no lado humano como no lado artístico, tinha muitas características em comum. Ele pretendia, tanto nas duas vertentes, ser um revolucionário. Ou seja, tanto na vertente humana, com tentar sempre ajudar os outros, opor-se, neste caso, ao sistema, que ele nunca concordou, sistema português. Na parte artística também fazia a mesma coisa. Portanto, desde aí as intervenções políticas, a parte dos comboios, quando começou, porque havia toda uma opressão pela arte. Mesmo o grafite, quando ele começou, também foi um bocado também com isso, do desafio pelas leis que não concordava e de não deixarem se expressar. Quem é que era o nome? Volto aqui a conectar a parte humana com a parte artística, porque ele, na parte humana, sempre era assim, sempre amigo do seu amigo. Se ele tinha 2 euros, o seu amigo não tinha nada. Era como se cada um tivesse 1 euro. Era sempre assim igual. Na parte artística era a mesma coisa. Se ele soubesse mais alguma coisa, fazer alguma coisa, por exemplo na arte do grafite, ele tentava sempre ajudar o seu colega com as suas dicas, a ensinar tudo. Basicamente o que ele sabia, ele tentava reportar para os outros, para que eles também fossem melhores. Era tentar puxar uns pelos outros para que ambos crescessem. A característica que eu admiro e admirava no Nomen era tudo que ele fazia era com amor. Até uma simples comida era feita com amor. E isso para mim era uma das coisas mais importantes. Uma característica que sempre me impressionou muito foi o seu humanismo. Era uma pessoa que, empregou muito do seu tempo e do seu talento ainda mais em causas de justiça social, causas humanas. Ele muitas vezes, há muitos exemplos dele ter feito pinturas a abordar cenas sociais, né, de justiça social, causas humanas de igualdade. Ele sempre promoveu muito isso no dia a dia, né, com a sua pessoa, e transportava isso para a sua arte.
e é uma das características dele que eu, de lidar com ele desde muito novo, percebi. Ele sempre foi um bocado assim, sempre foi pela justiça social, pela justiça humana, estás a ver? Pela igualdade, e o humanismo dele revelava a maturidade dele como artista. Particularidades do Jam. Eu primeiro tenho que dizer que se calhar eu e o Jam tínhamos coisas mais parecidas do que coisas que não eram parecidas, ou seja, ambos temos 48 anos, nascemos os dois em Angola, em 74. O Jam era um apaixonado do grafite, tal como eu sou. O Jam era um apaixonado do hip hop, tal como eu sou. O Jam fazia música como eu continuo a fazer. Tirando isso, o Jam era uma pessoa assertiva, muito inteligente, uma pessoa criativa, amigo do seu amigo. Se calhar, não sei se tem a ver com o espírito africano, talvez, não sei, aquela coisa de dar mais, o outro não tem, ele dá. Muito uma pessoa que sempre pronta a dar umas palavras de ajuda, de orientação, e pronto, e também era uma pessoa extremamente direta no que dizia, às vezes magoava. E pá, eu penso que até nisso eu sou um bocado parecido com ele, que é sem papas na língua. O Jam era uma pessoa, pá, muito à frente para o tempo dele, e foi isso que se calhar nos aproximou, a mim, ao Zé Rui, ao Alain, ao Barbosa e muitos outros que naquela altura nos circundavam. Até os Criminal, o Cru do Safari, toda esta juventude, se calhar já estava muito à frente. Pronto, e eu acho que o Jam, o que eu tenho a dizer do Jam é que ele não era uma pessoa perfeita, ninguém o é, graças a Deus. Tinha os seus defeitos, mas felizmente as coisas boas superavam em 99% aquilo que o Jam era de mau. E se calhar, por ser tão bom, é que às vezes metiam-lhe o dedo onde ele não queria, e pronto, e ele passava-se, e pronto, e é isto. Porque ele para mim há de ser sempre o Wise. O Wise para mim é o Jam, como nós o tratávamos. Acho que ele, para mim, se calhar a palavra que utilizaria seria resiliente. É uma pessoa que sempre soube adaptar, soube transformar, que apesar dos momentos maus sempre soube dar a volta por cima, e sempre foi uma pessoa que procurou mais e me ensinou a procurar também sempre mais. A característica que eu destaco no Nomen, vocês podem não acreditar, mas é lucidez. Dentro da maluqueira toda, o Nomen é das pessoas, e foi das pessoas mais lúcidas, se não a mais lúcida que eu conheço. Nomen era aquilo. Gosto, não gosto.
quer, não quer. Não tinha merdas por dizer, era o que era. No estado em que tivesse, como fosse, era o que saía. Bom ou mau, mas lucidez. Para mim ele não era o Norman, era o Nuno, não é? Era o Jam. O Jam, a característica que eu mais admirava nele era talvez a inocência, a capacidade dele de se manter criança, estás a ver? Ele, não quer dizer que ele não vivesse altos e baixos, não estivesse, mas, ou que não fosse abaixo, né? Todos nós vamos-nos abaixo, mas ele sempre teve uma atitude e uma postura de criança, estás a ver? Com uma dose de inocência, estás a ver? Tipo, sempre foi um bom vivan e uma criança ao mesmo tempo, estás a ver? E essa é a característica que eu mais admirava nele. Tomem a mega rápido, daqui um bocado já acabou. Não acabou nada. Vou ficar mais devagar. A característica que eu destaco no Norman teriam que ser várias características, porque só uma não dá. O Jam, mas inteligência real mesmo, uma pessoa super inteligente mesmo. E outra era uma pessoa que inconscientemente tinha uma cena que juntava people, inconscientemente, sem premeditar, estás a ver, sem dizer, vamos combinar não sei o quê, mas era tipo uma pessoa que juntava people, uma espécie de cola, estás a ver? Essa é uma pergunta que muitas vezes já me fizeram e é uma história que é pública, portanto não há problema em contar. Foi nos anos 90, não sei especificar o ano, mas basicamente foi na altura em que ele e os PRM varriam os comboios todos da linha de Cascais e não só, todo o país. E eles nunca tinham sido apanhados, nem ele nem nenhum deles. Só que houve um dia que ele e o Yute e o Mosaic e o Zé Rui, penso eu, sim, acho que eles os quatro foram pintar um comboio, como faziam sempre, e o meu pai e o Yute decidiram voltar nesse mesmo comboio para casa. Eles pintaram um comboio em Cascais e saíram em Carcavelos. Só que, pronto, alguém avisou a polícia que eles tinham pintado o comboio e que estavam a voltar no mesmo, e mal saíram na estação de Carcavelos, o meu pai e o Yute foram apanhados pela polícia. O meu pai à primeira, o Yute ainda conseguiu escapar um bocadinho, mas depois também foi. E pronto, eles tinham fotografias, tinham ao reporte todo, portanto, por mais que negassem, não dava. E o comboio estava assinado Wise, tal como muitos outros, e finalmente apanharam aí o Wise. Então aí nessa altura é que se dá a mudança para Norman, porque o nome Wise ficou, entre aspas, manchado, tanto na rua como nos comboios. Então pode-se dizer que foi uma mudança forçada, mas acho que ficou bem.
E mesmo hoje em dia ele ainda usava o nome Wise e é assim tratado pela maioria dos amigos. Eu tive muito bom momento com o nome, e foram tantos, de grafite ou na vida pessoal. E teve uma vez que nós fomos para Paris e ele falou que tinha ido mais de 50 vezes para Paris, só que ele não tinha visto a Torre Eiffel, entendeu? Porque quando nós viajava, não era na intenção de passear, de conhecer o local, era na missão de pintar, de ver grafite. Então a gente praticamente não curtia o local, não queria saber muito do local, de turismo. Então a gente ia mais na cena do grafite para conhecer. E foi quando ele viu a Torre Eiffel a primeira vez. Mas dessa vez não pintamos, fomos mesmo só para passear. Entendeu? Em 2019. E aí ele falou, cara, é a primeira vez que eu tô vendo a Torre Eiffel, mano. E isso foi bué da ficha. O meu filho foi essa, mas o meu filho não me falou nada de especial desse. Exatamente. Sinceramente, eu não percebi isso logo quando era bem miúdo, porque era o que eu via todos os dias, era o que eu via o meu pai todos os dias a fazer, todos os fins de semana, neste caso, que eu na altura ainda trabalhava durante a semana. Só que na altura não havia as redes sociais como há hoje, onde supostamente quem são os maiores ou isso tudo tem muitos likes, muitas partilhas, muitos seguidores. Na altura não havia nada disso e eu também era criança, mas cá pode-se dizer que o episódio onde eu começo a perceber-me que ele tinha uma dimensão diferente é quando ele pintou o Estádio da Luz. Ele e os legionários, que era o Vil e o Odete, pintaram o túnel principal do Estádio da Luz, um túnel sem exagero, com 100 metros, que é uma das peças mais conhecidas dele. Eu na altura, eu torcia pelo Benfica, então ver o meu pai a pintar um clube de futebol como o Benfica fez-me pensar, se ele pintou isto para um clube como o Benfica porque ele é mesmo bom. Eu na altura devia ter uns 9 ou 10 anos, mas cara, é aí que eu me começo a perceber da dimensão, é que não é só ir pintar umas paredes com os amigos e estar a divertir-se, entre aspas. Se calhar foi aí que eu percebi mesmo a dimensão. Lembro-me uma vez, depois de ter já uma relação assim confortável com o Jam, lembro-me de termos pintado, de entrar na escola todos grafitados. Ou seja, o que é que fizemos? Tínhamos os ténis, nós éramos todos do hip hop, então pintamos os ténis todos de fluorescente, eu e ele, tiramos os atacadores, tipo Run DMC. E depois lembro-me que nós andávamos com uns jackets de ganga e na altura grafitávamos a nossa roupa, os casacos, as calças, e lembro-me dos dois entrávamos bué fluorescentes na escola, todos do rap, com boné e tal, todos grafitados, e o pessoal todo tipo, uou, éramos, acho que na altura já tínhamos assim uma mentalidade mais para a frentex. O meu primeiro interrail de grafite pela Europa foi com o Jam. Começamos por Madrid, não sabíamos onde é que íamos mais parar, mas quisemos ir a Madrid primeiro, porque sabíamos que havia muito greve, e fomos para a zona de Alcorcón.
tinha bastante greves, fascinante Alcorcón. Naquela altura, nos anos 90, era incrível a qualidade dos espanhóis, era incrível. Havia lá o Zeta era demais, estava em toda a cidade. E havia muitos outros artistas, mas foi uma grande viagem. Outra história que também posso contar, acho que tem mais a ver com a parte familiar, porque o Jam, na altura que teve o Gonçalo, fez questão que eu fosse o padrinho. Eu na altura estava muito reticente até, não queria muito, mas o Jam fez toda a questão, não importa nada disso, eu não quero saber, não me interessa, como é que te vais portar, eu só quero que tu sejas o padrinho, faço toda a questão. E eu não consegui ceder, aceitei, hoje sou padrinho do Gonçalo, do Gongas, e pronto, e é o que é, e esta é a história. Há muitas mais histórias felizes, 99% das histórias com o Jam são felizes, graças a Deus, e que ele esteja bem, onde quer que ele esteja, que eu acredito que possamos estar ou encarnar noutra pessoa, não sei para onde é que vamos, mas seja onde ele estiver, aqui connosco ou não, que ele esteja bem, e pronto, e eu acho que ele viveu uma vida que quis. Posso falar sobre os muitos nomes que ele tinha muitos nomes, não era? E há um que o pessoal sempre pergunta, de onde é que veio esse nome? Então, quando eu e ele nos tornamos assim amigos inseparáveis, éramos ainda muito novos, por isso se calhar era um bocadinho natural, mas mesmo assim chamou-me a atenção, né? Ele, para além de ter uma grande paixão que era o grafite, como eu e o hip hop, ele tinha outra grande paixão que era as mulheres. E pronto, ele fazia sempre questão das mulheres saberem o que é que ele achava delas. Estás a ver? Ele era, pronto, como eu disse, tínhamos para aí 22 anos, os dois. Era natural, tínhamos aquela testosterona toda. Mas ele abordava mulheres, muitas mulheres, piropos, elogios, comentários ali entre nós. Coisas que eu, pronto, passava ao meu lado e tínhamos a mesma idade. E então a gente pôs-lhe a alcunha de obreiro. Era o obreiro, olha, o obreiro. O obreiro vai entrar em ação porque esta aqui é boa demais para ele não dizer nada. Oh querida, és maravilhosa. E a gente. Aí o obreiro em ação. Pronto, é uma das cenas. Muitas vezes pergunto porque é que vocês chamavam ele de obreiro. Era por isso, ele adorava mulheres e fazia questão que elas se apercebessem que tinham ali um fã. Se me perguntarem a primeira vez que eu me lembro de o ver pintar numa parede, não consigo ao certo dizer, mas tenho fotografias ao lado de paredes dele a pintar, eu com 3, 4 anos, portanto essas cá são as primeiras vezes. Apesar de eu, nesse registro, quando eu era mais novo, ia muitas vezes com ele ao fim de semana, só que eu neste caso levava uma bola de futebol e ficava a chutar para as paredes e não ligava muito. Mas agora, isso é nas paredes no exterior, mas por exemplo o meu pai em casa, nós tínhamos um quartinho que era o que ele chamava o estúdio dele, e ele aí sempre pintou. Não era bem grafite, porque era um quarto pequeno, mas pintava aerógrafo ou pincel. Então eu desde pequenino sempre me lembro de ver o meu pai a pintar e às vezes a sujar as paredes. Por exemplo, pintou a nossa sala e se calhar é das coisas que eu me lembro também, de fazer um grafite na parede principal da nossa sala. Portanto, se calhar são essas as minhas primeiras impressões.
Claro que a maioria das histórias são histórias de grafite, as que temos juntos, e sempre foram essas as que partilhávamos depois, sempre estávamos juntos em grupo, aquele reviver de algumas dessas situações. Histórias espetaculares que tivemos. Olha, posso dizer 2 momentos que não têm nada a ver com grafite. Um amigo nosso que fazia roupa, que era o Rui Pinto, e temos feito uma passagem de modelos em Algés e o Wise ser o nosso frontman. E foi uma cena mega divertida e sempre nos víamos, falávamos sobre isso. E ele, porque ele tinha aquela coisa de ser o senhor do charme, e as raparigas adoravam isso nele. E depois no grafite e tudo o que ele me ensinou, porque são 1000 histórias. Uma história que não tem a ver com grafite e que mostra como o Wise era e este divertimento que era estar com ele. E a minha casa, estava a fazer um jantar e com o botão do temporizador do forno, pus aquilo, vamos imaginar, 5, 10 minutos. E quando aquilo tocou, o Wise disse-me assim: mas estamos à espera de mais alguém? E eu disse: não, mas porquê? Queres ir lá ver à porta? E ele foi à porta a ver. Eu voltei a pôr o botão para trás, fiz a mesma coisa e ele disse-me outra vez: tocou outra vez, não tocou? E rimos a noite toda com isso, dele a dizer-me: isto parecia mesmo o toque da campainha. E brincámos com isso a noite toda. E depois houve uma altura que ele fez exatamente o mesmo, mas pôs do lado de fora, tocou ele à porta e eu disse: mas estamos à espera de mais alguém? E o gajo, para me dar aquela partida espetacular, foi o que ele fez. Ok, eu tinha brincado com ele com a situação do botão do forno, do temporizador do forno, e ele depois meteu-se do lado de fora da porta e tocou e disse: era eu afinal, que estava sempre a querer entrar. E ainda hoje, das pessoas que estavam lá em casa, falamos sobre isso do Wise e o botão do toque do temporizador do forno, e dele ter feito depois a partida dele à maneira dele. Primeira vez eu lembro, mas foi para aí em 2009 e foi com ele e foi com os Gêmeos do Brasil, que eu na altura não fazia ideia quem é que eram e também a magnitude que eles tinham, mas eu recordo-me dessa primeira vez. Claro que houve outras tentativas antes, em que ele estava a pintar e eu às vezes tentava pegar numa lata, só que eu nem tinha força para imprimir o cap, e muitas vezes ele nem me deixava também tocar nas latas, porque ia gastar ou ia estragar. Então ele tinha isso tudo à conta, então não me deixava muito. Mas essa primeira vez eu lembro-me, foi na secundária de Carcavelos, foi, como já disse, em 2009, foi com os Gêmeos, e até foi engraçado porque eles pintaram na parte principal, que é o chamado Hall of Fame Carcavelos, que é legalizado, e eu, que era o miúdo, eu pintei na parte que era ilegal, pintei no muro de uma casa que era de uma senhora idosa, onde era expressamente proibido, estava lá. Ela tinha vidros à porta e isso tudo, e ninguém podia pintar ali, mas eu não quis saber e pintei ali. E é a primeira vez que pintei a sério já um grafite. Tenho metade da minha vida de amizade com ele, uma amizade profunda, não é? Tenho centenas de histórias, centenas de aventuras, partilhámos o estúdio, mais histórias adicionámos do dia a dia, da vivência do dia a dia, mas eu volto sempre ao ano 2000, um trabalho que foi o primeiro trabalho que eu fui fazer com ele e com o Exas. Convidaram-me e fomos pintar a Pousada da Juventude de Viseu. Dentro de todas as coisas, portanto, nós estávamos a pintar um mural na pousada, num jardim que a pousada tinha, dormíamos na pousada e tínhamos um bar na pousada que basicamente era sempre bar aberto para nós. E houve um dos dias, portanto, estávamos sempre a pintar e bem dispostos, nós fomos para lá 4 ou 5 dias e houve um dia que nós fomos jantar com o Presidente da Câmara, eu não sei se era o Presidente, se era a Presidente, não me lembro bem, mas pronto, com a Juíza, isso lembro perfeitamente que era a Juíza, e com uma série de vereadores importantes da cidade. E jantámos, a bacata plena de marisco,
vinho branco, apesar de já não bebi na altura, mas pronto, não bebi várias garrafas, estava também disposto, e no final do jantar o Ice pede um digestivo, e a juíza que estava sentada à frente do Ice também pediu um digestivo, e o Ice naquele momento perguntou à juíza porque é que aquilo era aceito, e porque é que eles não podiam agora ir os dois à rua fumar, ou mesmo ali, fumarem um charrinho de erva. E aquilo foi dito no momento, sabes, quando de repente só se ouve uma voz a falar, porque parece que há um silêncio na sala, e só se ouve, porque é que não fumam um cigarrinho de erva, não fumam um charrinho de erva. E assim, ficou assim tudo a olhar, foi assim um momento engraçado, por lá está, a Lúcia. E quando saímos desse jantar, era um motorista do Presidente da Câmara, ou da Presidente da Câmara, que nos ia pôr à pousada, e o Wise, no caminho do restaurante até à pousada, conseguiu convencer o motorista para irmos buscar as latas e irmos os três pintar comboios a uma estação. Ele foi connosco, a estação era para aí a 20 km da cidade, ou 15 km, essa que era longe, essa quando se pintava os comboios. Fomos, ele teve a fazer de segurança, teve a controlar a cena, e voltámos para o apartamento, com o olho para cada lado, cansadíssimos, e no dia a seguir seguiu. Mas esta sequência de eventos e este dia e o estar ali a pintar com eles e eu acho que foi dos meus primeiros comboios que eu pintei tudo, pintei Rambo e tudo mais que o Ice chamava-me Rambo e pronto, e vem daí, acho que foi mesmo do princípio e é daquelas coisas que te marcam e que fazem pensar assim, é mesmo isto que eu quero fazer na vida. Pronto. Foi logo no início, quando começámos a pintar, há uma altura em que eu decido pela primeira vez, quando começo a pintar com ele, pouco depois, umas semanas depois, decido em fazer eu uma pintura sem ele saber, estás a ver? Portanto, decido fazer um primeiro grefe em que ele não está presente e ele não sabe disso, estás a ver? E então, no dia a seguir, proporciona-se irmos dar uma volta, estamos de carro, e eu, de propósito, pego no Noman, né? E não estava sozinho, acho que o Nelson também estava e o Zé Rui também estavam comigo. E passamos pelo grefe que eu tinha feito, mas passamos com uma certa velocidade e assim, não muito próximo. E vínhamos na conversa, no carro, quer dizer, a ideia era passar pelo grefe, mas não falarmos no grefe. E ele, de repente, dá um grito dentro do carro e começa aos gritos dentro do carro, para o carro. E eu, mas o que é que se passa? Está ali um grefe. E ele, está ali um grefe. E ele estava louco, tipo, não queria acreditar que havia, porque não havia grefes, quer dizer, não havia. E então há que situar-se naquele tempo, estás a ver? Naquele tempo não havia nada, rigorosamente nada. E então ver um piso na parede enchia-nos, estás a ver? E então foi a surpresa de fazer, que ele não estava à espera que tinha sido eu, pensava que era um estrangeiro que tinha chegado lá e que tinha pintado, não é? E depois acabar por constatar que tinha sido eu, não é? Mas, outras histórias. É fedido conseguir segurar.
Olha em cima do O também, um risquinho preto. Yeah. Tem que pôr verde. Dás-lhe outro verde depois. Já devia ter feito antes, para ficar mesmo limpinho, mas já bastava de cada vez com um verde mais escuro. Desde viajar com ele, íamos para a França e na altura, como não tínhamos latas, quer dizer, as latas que tínhamos eram as Pluricor, não é? E não eram latas de grefe, eram latas para pintar carro e de fraca qualidade na altura. E então, quando chegámos a Paris, ter a possibilidade de adquirir as Parvars e as outras latas, estás a ver? Aquilo foi a cereja no topo do bolo, quer dizer, estávamos os dois, parecíamos umas crianças debaixo da árvore de Natal, estás a ver, receber como se fosse o dia de Natal, íamos receber presentes, quer dizer, ter a hipótese de ter aquelas latas. Então há um episódio em que eu lembro-me, em que eu entro dentro do quarto, nós estávamos a ficar na casa de uns amigos, em Paris, e eu entro dentro do quarto e o Nuno está deitado na cama e tem a cama repleta de latas em cima da cama, ao lado dele, e ele está a dar festinhas nas latas. E eu estou assim, mas tu estás a dar festas nas latas, tens consciência do que é que estás a fazer? E ele ria-se para mim, e pronto, e foi um momento engraçado porque a intimidade entre ele e as latas, quer dizer, ao ponto de se deitar na cama e a dar festinhas às latas, estás a ver? Então, histórias são várias e estou-me a lembrar dessas duas, não é? Pronto, é isso. Nos últimos 3, 4, 5, 6 anos, eu e o meu pai costumávamos viajar quase todos os verões e havia sempre um dia que era um dia ou mais, mas imagina, fazíamos uma viagem de 4 dias e ele pintava em 2, ou seja, eu ia para algum lado e eu não podia ver nada, não ia ver a cidade como as outras pessoas fazem ou ver museus. Eu passava o meu dia parado a beber uma Coca-Cola, sentado no chão a vê-lo pintar, sempre com outros artistas desses países com que ele combinava. E foi isso. Por exemplo, em 2019 fui com o meu pai com o Utopia à Áustria, tivemos lá 2 dias e nesses 2 dias, um dia passámos debaixo de uma ponte com eles a pintar. Eu fiquei ali a dar voltinhas sozinho e de vez em quando ia lá ver o que é que eles estavam a fazer. Mas isso era o meu pai, para qualquer lado que ia, tinha de sempre fazer um grefe. Era esse o principal objetivo, não queria ir ver museus, não queria ir ver nada, era sempre isso. Das histórias mais importantes da minha vida, que é, nós éramos crianças, não sei quantos anos é que tínhamos, mas por volta de, sei lá, 10 anos ou menos, o Jam, eu e o meu irmão Tony e o Jam andávamos sempre juntos, estás a ver?
por causa da música e a cena de DJing ligava-nos. E eu começo a fazer DJing aqui nesta casa, que é a casa dos pais do Jam, e a história é tipo, de repente batem à porta e era o Jam, batem à minha porta e era o Jam. E o gajo, a gente, crianças, tipo, sei lá, 10 anos, não sei, menos até, e o Jam diz: por favor, têm que vir à minha casa, mano. Vocês têm que vir agora à minha casa, por favor. Uma cena tipo choque, o que é que se passa? Não sei o que, o gajo não disse nada. Por favor, venham à minha casa. Agora já. A gente saiu dali, da minha casa, a correr até aqui, meu. A correr, tipo, eu e o meu irmão Tony, tipo, não sei o que é que se passa, mano. O que é que se passa? Não, cala-te, espera aí, vou já mostrar e não sei o quê. Subimos a casa, em cima, em casa dele. E ele tinha uma aparelhagem com giradiscos em cima, estás a ver? Aquelas antigas. E tipo, o gajo tinha ouvido uma cena, uma técnica na rádio, uma técnica de DJ na rádio, e tipo, meteu um autocolante em cima do disco, que na altura os discos da Acid House vinham com cenas de scratch e não sei o quê. O gajo mete a agulha antes do autocolante. Ouçam, não sei o quê, aquilo começa a andar, aquilo começa a fazer um loop, estás a ver, na música. E nós assim, eu e o meu irmão Tony a olhar para ele, e o gajo assim mesmo, estás a ver, olha o loop. Pai, menos de 10 anos, meu, de idade. Olha o loop da cena. Pá, ouvi isto na rádio e consegui fazer. E aquilo a fazer um loop, não sei o quê. E o gajo, de repente, agarra no disco e começa a scratchar, meu. Começa a scratchar, loop, deixava o loop, scratch. Deixava o loop, scratch. E o gajo a dizer, isto é a nova cena, é a cena de DJ, não sei o quê. E a partir desse dia, eu fiquei DJ, meu. Estás a ver? Eu virei DJ e ficávamos todos os domingos, vinhamos mixar música, era a nossa ocupação, era vir mixar música e não sei o quê. E tipo, fazíamos campeonatos de quem é que mixava melhor, enquanto os outros putos jogavam a bola e a gente ligava-se à música, víamos os discos. Entretanto, o Jam começou a adquirir bué de álbuns, Digital Underground, Public Enemy, bué de cenas. Epá, e esse dia é tipo o dia que muda a minha vida, estás a ver? E é o Jam. É o Jam, yeah. Para aí em 2013, que foi na altura da crise política e da Troika e essas coisas, eu jogava no Sporting na altura, que era em Lisboa, na cidade universitária, e o meu pai chegou 2 horas atrasado à hora de me buscar ao meu jogo, porque foi para uma manifestação em frente à Assembleia da República e prendeu um plástico transparente entre 2 postes e foi lá escrever "o povo é que manda aqui" ou uma coisa assim, e foi lá para a manifestação gritar com os outros manifestantes. E enquanto isso eu tinha 11 ou 12 anos e fiquei 2 horas à espera dele, enquanto ele ia se manifestar com a sua arte e também com o seu sentido.
nunca fuja à norma. Dá-me só um motivo para não fazer isto. Diz-me nunca acreditas sem falares de Cristo. Se isto me toca, eu toco neste assunto. Isto é hip hop, mas não estou de volta à base. Sejam os da norte, ficais nos cartazes. Repetição, imitação, por trás. Estão sem noção, a criar folhas bastante. O tempo estar à nossa frente. Pop, rap, trap, ovelha negra dessa merda. O meu nome é rap, estamos na pura luta. O que é que quiser? Botar à nossa frente, pop, rap, trap, ovelha negra dessa merda. O meu nome é rap, estamos na pura luta. Com cats e breaks, afinam mais que escuta. Ajusta os decibéis, prepara o cap e a can. Nós somos fiéis, cultura puta café. B-boys e DJs, estamos na pura luta. Com cats e breaks. Se eu tivesse de deixar alguma mensagem, neste caso para as pessoas que vão ver o vídeo sobre como foi a vida do meu pai, é uma mensagem simples e direta que é: foi um homem que cumpriu tudo o que ele queria na vida, tanto na vida pessoal como na vida artística, não deixou nada por fazer. Há muita gente que vai embora e fica sempre aquele será que ele podia ter aproveitado melhor isto, podia ter feito isto, não sei o quê. O meu pai é uma pessoa que com 48 anos fez tudo o que queria fazer na vida. Pintou em todo o lado do mundo, Índia, Panamá, esses países, Catar e a Europa toda. Foi uma pessoa que nunca deixou que alguém mandasse nele, mesmo quando eram os tempos mais apertados. E é isso, é a mensagem mais simples e curta possível, é que fez tudo o que queria e penso que é o que qualquer ser humano devia de querer fazer. We'll be right back.